No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco no estúdio o vereador Laércio Santos, do DEM. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Virgílio. Bom dia a todo o seu público. Vereador, semana passada o prefeito Guti apresentou mais um substitutivo, a ascensão da GCM, o projeto já está na Câmara. O senhor acha que agora vai esse projeto? Oficialmente, Pedro, eu não tenho essa confirmação se foi protocolado na Câmara Municipal. Eu vi pelas redes sociais que o prefeito entregou um substitutivo ao prefeito, de modo que eu em particular ainda não tive acesso. Me permite, o jornal disse que está na pauta de hoje. Na pauta já está faz tempo, né, Pedro? O projeto originário, né? Agora o substitutivo não. De qualquer modo, o prefeito encaminhando esse substitutivo, há necessidade de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Funcionalismo Público, Comissão de Finanças e Orçamento, de forma que eu não acredito que ele possa ser votado hoje, até por conta do trabalho que essas comissões terão que debruçar sobre o mesmo. Mas, de qualquer modo, é possível aí nas próximas sessões ele ser votado sem problema nenhum, até porque nós não temos prazo regimental que impeça. Mas havia uma promessa de implantar essa ascensão ainda em novembro. É improvável, talvez? Aí é o compromisso do prefeito com a tropa. Sim. Né? Se o prefeito não fez o papel de encaminhar esse substitutivo o quanto antes, me parece que a Câmara não vai poder colaborar efetivamente com isso, a não ser que o presidente convoque uma sessão para amanhã, para quinta, qualquer coisa dessa natureza, né, Pedro? Mas efetivamente aí pode ter algum contratempo aí de alguns dias, se for o caso. 7h18, Virgílio Rocha. Vereador, nós temos a informação que 6 empresas são habilitadas para licitação da reforma da sede, nova sede da Câmara, né? Qual o senhor tem a dizer sobre o tema? Essa eterna futura sede da Câmara. Eu já me manifestei em várias oportunidades sobre esse tema. Aquele espaço ali é um espaço hiper privilegiado e caberia ser utilizado de um outro modo pelo município. Nós estamos no momento presente que hoje a informática e tudo mais não requer você ter espaço tão amplo como era, por exemplo, ali o prédio do Judiciário, que agora está indo para um prédio diferenciado. E da mesma forma o Legislativo, eu penso que aquela área ali poderia ser utilizada, já disse aqui várias vezes, como o próprio depósito da Secretaria de Educação, que precisa ter o depósito para material escolar, para o uniforme, para a merenda, logística, para toda uma logística. E hoje, se a gente for verificar, a Secretaria de Educação tem alguns parceiros aí onde fica os seus equipamentos guarnecidos. Então acho que ele poderia ser muito bem utilizado desse modo. Eu quero crer que essa obra que o nosso presidente da Câmara Municipal vem afirmando que fará até o ano que vem se concretize, mas a gente que tem um pouco de experiência no segmento de obra, né, Pedro? Principalmente tratando-se de obra pública, é pouco provável que de fato isso ocorra. Concordo plenamente com o senhor. Eu acho que o mais importante é o plenário para as sessões. O plenário já está bem instalado onde era o Sinistar hoje, né? Sim. Então, realmente, eu acho que ele deveriam repensar essa questão de futura sede. É até questionável, Pedro, essa situação de gabinete de vereador dentro do prédio da Câmara Municipal. Porque cada vereador ele tem sua base, tem suas regiões e muitas das vezes tem um escritório nas próprias regiões. No meu caso, por exemplo, eu muito pouco uso o gabinete da Câmara Municipal e muitas das vezes então a gente acaba tendo uma estrutura dentro do prédio do Legislativo sem necessidade. Então poderia se repensar em algo mais enxuto para o interesse público. Eu me lembro que o então vereador Valdomiro Ramos defendia o seguinte, que os vereadores pudessem ter bases em seus redutos, nos bairros, ao invés de ter gabinete no prédio da Câmara. É uma ideia interessante. É bem interessante e favorece o custo, né? Porque uma área no centro da cidade, você sabe que o custo é mais caro. Então, quando você descentraliza, muito que certo que isso aí tende a ficar mais favorável do ponto de vista financeiro para o contribuinte. Agora, vereador Laércio, o senhor e o presidente da Câmara se estranharam na última sessão, por quê? Pedro, é o seguinte, não é a primeira vez que a gente vem passando por intercorrência na condução dos trabalhos ali do Legislativo e eu não aceito tratamento desigual. O nosso presidente, em certa circunstância, ele vem coloca no obstáculo na defesa da nossa prerrogativa, na defesa do encaminhamento, na defesa da discussão, e você pode observar
que nessa última sessão eu estava com plena razão no que eu queria fazer. Eu arguí, se você recapitular toda a gravação que está lá no Facebook da Câmara, você verifica que efetivamente eu pedi a palavra para fazer a discussão de um tema e o presidente ele cedeu a palavra para o líder do governo dizendo que já estava no encaminhamento e não era procedente essa situação. E aí quando eu estou com razão, Pedro, pode acontecer o que for, eu vou brigar até a última situação e última instância. E eu acho que ali nós somos 34 vereadores, nós temos que ter urbanidade para com todos, respeitar, ter o equilíbrio e esquecer o executivo. Quem está lá para defender o executivo que o defenda, mas o presidente ele tem que ser imparcial e não ser tendencioso. E de um tempo para cá eu tenho observado que o vereador professor Jesus ele tem sido tendencioso em algumas situações com alguns vereadores, e isso a gente não pode aceitar. Por exemplo, ele muitas das vezes ele faz a colocação para que alguns vereadores não aceitam fugir do tema. Você tem que estar focado no tema. E é muito comum, por exemplo, o doutor Eduardo Carneiro fugir do tema e ele não intervir em nenhuma situação. Então vamos dar um tratamento igualitário. E aí a minha briga, Pedro, por mais simples que possa ser, mas é brigar pela dignidade, pelo respeito do legislativo, pelo equilíbrio e principalmente pela independência que cada vereador tem na Casa de Leis. E não da forma que vem ocorrendo hoje, tantas quantas vezes for ocorrer isso, eu vou brigar, eu vou intervir, não vou aceitar, e foi o que aconteceu na última reunião por parte do presidente. Aliás, está tudo gravado para as pessoas observarem, não é nenhuma truculência por parte do Laércio Santos, pelo contrário, é a briga pelo respeito, acima de tudo, para com qualquer dos pares vereadores. Fala, Virgílio. Vereador, como estão as discussões sobre as mudanças ou reformulação do regimento interno? E aqui lembro até uma sugestão do Pedro Notário sobre a contratação de um leitor ou um locutor oficial para as sessões, né? Seria bom, porque tem hora que o vereador lê lá o projeto e ninguém entende nada. O regimento interno, ele teve uma reunião prévia a semana passada, onde foi feita uma discussão por bloco, e aí está se encaminhando nessa discussão. Teremos aí outras reuniões. Não é um trabalho fácil, porque o regimento ele requer muito estudo, não é algo que se vote daqui para dezembro, e todas essas considerações estão sendo levadas em conta, até essa que o Pedro colocou, e acredito que aí no próximo semestre a gente consiga fazer um regimento mais próprio da realidade do dia a dia. Há uma discussão eterna sobre o horário da sessão. Algo de concreto nisso? Isso daí é mais uma prerrogativa do presidente. Eu acredito que não vai ser possível, né, Pedro, por conta daquela história de contenção de custo, despesa, jornada de trabalho de servidor. Horário noturno. Eu não acredito. Eu sou mais da opinião que, e já tive até uma propositura uma vez, mas foi rejeitado, de que alguns temas polêmicos, temas de bastante repercussão, a critério de um determinado número de vereadores, possa ser requisitado que essa sessão ocorra em horário noturno. Por exemplo, quando vai tratar de um regime jurídico geral, algo que traga bastante repercussão na cidade. Infelizmente não se avançou. A gente espera que no momento futuro a gente consiga rediscutir isso, mas nesse regimento presente eu não acredito que vá... Mas com a atual tecnologia, as sessões são transmitidas via TV e via internet, né? Sim. Então eu acho que supre essa necessidade. A presença hoje já não é tão... Né? Agora, vereador, só para encerrar, nós tivemos ontem informação de uma decisão judicial que anulou as exonerações na antiga AGRU. A AGRU era a agência reguladora, né, de saneamento. E como é que o senhor observou isso como advogado e vereador? Pedro, quando o prefeito tomou essa decisão de encerrar a contratação desses servidores, eu confesso para você, concursado, eu confesso para você, até comentei no plenário que tinha alguma situação irregular, porque você contrata servidores por lei, e aí o prefeito, através de uma canetada, através de um decreto, ele inicia a liquidação da AGRU, sem ter uma lei definida para com esses servidores. E aí a gente sabe, a gente que vive o mundo jurídico, que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer. E aí agora nós estamos aí com um mandado de segurança impetrado pelo sindicato, pelo STAP, cujo qual eu dou os parabéns por eles terem agido desse modo, representar de fato a categoria, por mais que sejam 14 servidores, mas não deixa de fazer parte de toda a categoria
do município da cidade. Aí o judiciário, depois de um ano aí, em primeira instância, né, deu a decisão determinando a anulação da demissão desses servidores. O que vai acontecer? Eles vão ter que retornar ou poderão retornar ao trabalho, o município vai ter que arcar com isso. Eu estimo que isso equivale a uns 2,5 milhões por ano, é o custo de um erro por parte do então presidente da AGRU, que estava à frente da AGRU, do então secretário de jurídico do município e, acima de tudo, esse erro partiu do próprio prefeito, que por ter formação jurídica deveria ter observado essa situação, não que ele tenha obrigação, mas deveria ter observado essa situação, que ele deveria ter encaminhado sim um projeto de lei para a Câmara Municipal para discutir o tema, porque a situação muito mais simples, como o caso de concessão da iluminação pública da cidade, que já tinha lei que disciplina o tema, o prefeito encaminhou. Então ele deveria, da mesma forma, ter agido de forma assim, mais conservadora e ter encaminhado para a Câmara. Ele não fez por quê? Porque foi induzido a erro, muito provavelmente. Não foi mal orientado? Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Mal orientado. E a conta sobra para todos nós arcarmos. Não está aqui em discussão se os servidores têm competência, se são bons, se são ruins, não é isso. É a questão jurídica de, através de um decreto, querer decidir tudo na cidade. Não pode, tem situação que há que dividir a responsabilidade com a Câmara Municipal de Guarulhos. E na época o presidente da AGRU era o doutor Ayrton Trevisan, que hoje é o secretário jurídico, e na época o secretário jurídico era o doutor João Panocchia. Né? Perfeitamente. Tá, ok. Obrigado, vereador Laércio Santos. Até mais tarde na sessão. Eu que agradeço, Pedro, e até mais tarde. 7h28, um rápido intervalo, produção.